Lucas, vamos começar então? Tá, pode ser. Tá. Tu tá chegando a dar uma olhada na disciplina? É o quê? Você chegou a dar uma olhada nas disciplinas que eu tava fazendo, tava postando lá? Ah, sim, sim. Tá. Eu vou fazer então uma revisão, pra ir com calma, tá? Dessas aulas que a gente deu até agora. Aí o que eu não consegui terminar hoje eu vou ir fazendo nas próximas aulas. E depois a gente começa uma disciplina nova. Beleza? Ok. Tá ok. Tá vendo o slide que eu compartilhei? Tô conseguindo ver. Lei de Ohms? É isso? Uhum. Beleza. Tu lembra do que se trata a lei de Ohms? Vagamente. Beleza, tranquilo então. Essa aula aqui vai ficar gravada, tá, Lucas? Aí se você quiser assistir depois, Ah, tá. deixa eu desativar aqui. Só um minutinho. Mexendo aqui no Tá ok. computador. Vamos dar uma revisão rápida aqui. Resistência elétrica. Lembra do que é? É a dificuldade da passagem da corrente elétrica. Então, assim, expliquei para vocês que quando eu tenho tensão em um circuito, eu vou ter corrente ali naquele circuito também. Só que o que limita a corrente passar toda de uma vez é a resistência do próprio circuito. A minha carga normalmente ela tem um resistor. Quem chegou aí? Então, ô Lucas, a minha carga. Calma aí. A minha carga ela tem um resistor. E esse resistor ele é um componente elétrico e ele tem uma propriedade na construção do seu material que é a resistência elétrica. Essa resistência nada mais é do que a dificuldade da passagem da corrente. Aqui embaixo tem uma ilustração bem legal, ó. É a tensão, que o sistema de medida dela é o volt. Aqui é a corrente, outro bonequinho que está sendo empurrado, que o sistema de medida é o ampere, então está escrito aqui ampere. E tem um bonequinho aqui em cima dificultando o ampere de passar, que o sistema de medida dele é o ohms, ou seja, resistência. Então a tensão é responsável por fazer com que a corrente se movimente. A corrente é esse movimento em si e a resistência é essa dificuldade. Quem entrou aí? Quem é a Matrix? Quem entrou agora? Fala aí, professor. Bom dia. Sou eu, Lucas. Lucas Bom, Rosa. bom dia, Lucas. Tá me ouvindo bem? Oi? Tô Tá. sim. Tá vendo um slide que eu compartilhei? Tô vendo. Você tá bem, Lucas? Tô bem, graças a Deus, senhor. Que bom. Tô bem também. Então, Lucas, eu tô revendo a aula as últimas aulas que eu passei pra vocês. Aí vou fazer essa revisão hoje. Se eu não conseguir terminar essa revisão nessa aula, eu faço na aula seguinte. Aí depois a gente já começa com matéria nova, tá bom? Tá bom. Tá. Lembra as leis de Ohms, Lucas? Não. Tá. Então, eu tô revisando isso. É bom que você não lembra que eu tô revisando, Tá. beleza? Beleza. É. Tu lembra o que é tensão? O que ela faz? Ela passa corrente, não é isso? Isso, na verdade, tensão é a força que faz os elétrons se movimentar. E corrente, você lembra o que é? Não, também. Co- Corrente não é por onde os elétrons passam. Então, não é exatamente por onde eles passam, mas quando eles estão se movimentando, a gente chama isso de corrente. Então, o elétron Ah, tá. parado é um elétron, mas quando ele está em movimento, ele passa a ser É uma corrente corrente. elétrica, beleza? E resistência Entendi. é a dificuldade que a corrente tem de percorrer o circuito. Todo condutor, todo fio vai apresentar uma resistência e o próprio resistor, que é o componente eletrônico, tem uma resistência elevada.
Então essa dificuldade de passar pelo circuito a gente chama de resistência. Aí eu tava falando aqui pro outro Lucas que aqui tem essa figura aqui é bem legal, ela ilustra o que a gente vai ver nessa aula. Esse bonequinho aqui é chamado Volt. Volt é o sistema é a unidade da tensão. Ele está empurrando um outro bonequinho chamado Ampere. Ampere é a unidade de medida da corrente. E em cima tem outro bonequinho chamado ohms. Ohms é a unidade de medida da resistência. Então aqui, a tensão faz o elétron se movimentar, faz a corrente se movimentar. O movimento em si é a própria corrente. E o ohms é o que dificulta a passagem da corrente. Tanto que esse bonequinho está com uma corda aqui. Está fazendo a corrente passar com muita dificuldade. Beleza? Uhum. A resistência elétrica de um ohms é equivalente a 1 volt dividido por 1 ampere. Nos condutores, os movimentos dos elétrons acontecem de forma desordenada, o que caracteriza uma dificuldade de locomoção interna, o que acarreta em colisões com elétrons e átomos do condutor. E quando há essas colisões, há também uma dificuldade da passagem dos elétrons. Estabelecer então que a corrente elétrica que flui ali tem uma resistência. Então a resistência nada mais é do que essa dificuldade da passagem da corrente elétrica. O que impede a corrente de passar plenamente é a resistência. Alguém já teve uma experiência de botar um fio na tomada e aquele negócio explodir? Alguém já viu ou já fez isso? Explodir não, eu só tomei um choque. Não. Então, não façam isso, né? Mas se você pegar um fio e pegar duas pontas do fio e enfiar na tomada, vai acontecer um estouro ali na tua cara. Junto, né? Junto, né? Sim, junto. Já viu isso acontecer? Não, man. Nunca Não. tentei, não. Meu pai já me falou isso. Não tente. Se você quiser, eu mostro um vídeo aqui daqui a pouco sobre o que acontece. Mas não tente fazer isso em casa. Por que acontece essa explosão? Porque os elétrons é uma pequena explosão, né, que acontece ali, tipo, sai fogo e tudo. Por que acontece isso? Porque os elétrons tentam passar de uma vez só. A corrente quer passar toda de uma vez. E ela quer passar toda de uma vez porque não tem nenhuma resistência elétrica ali, a não ser a resistência do fio. Mas a resistência do fio é bem baixinha. Então a corrente tenta passar toda de uma vez, é por isso que acontece aquela explosão. Se não tiver uma resistência impedindo a corrente de passar toda de uma vez, vai acontecer aquilo. Beleza? Uhum. Beleza. Pra que serve mesmo o resistor? O que o resistor faz? Ele aquece Ele aquece. Exato. chuveiro. Ele aquece e a gente chama isso na física de efeito Joule. Então o resistor transforma energia elétrica em energia térmica. E esse processo de transformação de energia elétrica em energia térmica é chamado de efeito Joule. Então, se o resistor aquece, ele transforma a energia elétrica em térmica, não é coincidência que muitos equipamentos elétricos que aquecem têm um resistor. E aqui tem uns exemplos, ó. O ferro de passar, ele é basicamente formado por resistores ali dentro, em contato com aquela chapa que está em contato com a roupa. O resistor, quer dizer, o chuveiro elétrico é basicamente uma caixa onde passa água dentro dele e essa água encosta na resistência, que está lá bem quente. E a resistência no chuveiro está bem quente. E através de... Você lembra em física de aquecimento por contato? Estudar isso em física na oitava série? É isso que o resistor Eu faz. não cheguei a estudar isso não, mas... Não é quando a água passa pelo resistor que aquece? Sim, Uma coisa do tipo? é exatamente isso. O resistor está bem quente lá, Ah, tá. o resistor está bem quente, a água fria encosta nele, mas como a água fria está encostando nele, o resistor está fazendo uma troca de calor ali com a água. Então o resistor está passando calor para a água. Então a água que vai encostar na pessoa que está embaixo do chuveiro vai ser aquecida porque a água pegou todo esse calor da resistência. Beleza? E aqui a lâmpada incandescente, a gente não usa mais, o objetivo dela não é aquecer, já é a iluminação, porém tem um resistor aqui dentro que faz que na época, quando a gente usava esse tipo de lâmpada, fazia com que aquecesse muito mais do que iluminava. Aquelas amarelas, né? Professor, aquele fiozinho ali, tipo, na lâmpada ali que vai de uma anteninha ali a outra, é que é o resistor? É um resistor, sim. Ah, entendi.
E aqui também é um opa, passei aqui. E aqui também é um secador de cabelo. É, O forno tem, né? Mas o micro-ondas não, é isso? então, só o forno elétrico. Ah, tá. O forno comum não tem. Outro exemplo também que eu não coloquei aqui na imagem é a churrasqueira elétrica. Alguém já viu uma churrasqueira elétrica? Já. Eu já ouvi falar, mas nunca vi. Pra quem já viu, quando você liga ela na tomada, ela tem um monte de ferrinhos assim que. Ali você bota água, né? Esses ferrinhos não ficam em contato com a água, mas ele fica perto. E dentro desses ferrinhos, dessa. Esqueci o nome que se dá aquilo. Mas enfim. Ali tem resistores ali dentro. Quando você liga na tomada e liga ela, ela fica bem vermelha. Por quê? Porque o resistor que fica ali dentro da churrasqueira elétrica está bem quente. E respondendo a pergunta do Lucas, por que o micro-ondas não tem resistor? Porque o processo do micro-ondas é diferente. O micro-ondas ele aquece através do campo eletromagnético, aquilo que vocês estão vendo com o Gilberto. O campo eletromagnético, quando você, dependendo da frequência que você coloca Professor, ele. Oi? a voz do senhor tinha travado ali. Ah, Aí voltou em perdão. frequência. Ah, vou voltar então. Sobre o micro-ondas. Alguém perguntou sobre o micro-ondas, né? Do forno elétrico e o Aham, micro-ondas não. fui. Por que o nome do micro-ondas tem micro-ondas? Porque é exatamente isso. Ele trabalha através de micro-ondas eletromagnéticas. Por que micro-ondas? Porque são micro-ondas com a frequência bem baixinha e elas aquecem. Então, dependendo da frequência que as ondas eletromagnéticas estiverem, ela vai fazer com que aqueça. E o micro-ondas ele trabalha exatamente assim. Então tem micro-ondas eletromagnéticas passando ali que vai fazer com que tudo que está ali dentro aqueça. É mesmo. E, Fala. não, não, pode terminar, depois eu falo. É bem parecido com o Sol. O Sol é uma onda eletromagnética, a luz do Sol, né? A luz é uma onda eletromagnética. Só que o que vai fazer com que aqueça ou não é a frequência dessa onda eletromagnética. Hum. Mas, professor, dizem que, tipo, se a gente ficar na frente do micro-ondas, olhando lá dentro, tipo, quando ele tá ligado, passa alguma radioatividade, não sei, Então, radiação. se o É micro verdade isso? é e não é. Quando você compra o micro-ondas, ele tá novo, o micro-ondas está lá, ele não tem é, ele não tem nenhum vazamento, mas se for um micro-ondas velho e tiver algum furo, ou ele estiver danificado, não tiver a porta não estiver fechando direito e você estiver perto dele, você pode ser afetado por essas ondas eletromagnéticas. E isso é perigoso porque pode gerar câncer, Ah, entendeu? tá. Beleza? Lucas e Lucas. Aham, valeu. Beleza. Tranquilo? Aqui tem outro exemplo também no secador de cabelo. O secador de cabelo tem uma resistência. O que ele faz? Tem um ventilador ali que suga o ar. E quando o ar frio passa por essa resistência que está aquecida, acontece também uma troca de calor. Aí a resistência que está quente passa calor para o ar e o ar vai para o seu cabelo quente. Bom, e aqui é chapinha, que é o mesmo processo do ferro elétrico. Beleza? É importante. Qual é a diferença de resistor e resistência? O Nossa. resistor, ele é o que passa a resistência, né? Basicamente sim, o resistor é um componente elétrico. A resistência é. Só um minuto, gente. Só um minuto. Tá bom, Eu tô com o tá meu bom. aqui. Desculpa. Live em casa é isso. Então, o resistor é o componente elétrico. E a resistência é a natureza, é a propriedade que esse componente tem de dificultar a passagem da corrente. Mas se a gente parar para pensar, tudo que existe, todos os objetos têm uma resistência. Seu corpo tem uma resistência elétrica. A gente já mediu a resistência elétrica do corpo numa aula, não foi? A gente pegou o ohmímetro Sim, sim. e a gente mediu de alguns alunos. Então, seu corpo tem uma resistência elétrica. Então, todo material vai apresentar uma resistência elétrica. Porém, o resistor, Essa resistência muda, professor? Ela pode mudar? como assim? Tipo, é, fez a medição hoje e aí de um tempo depois dá um resultado diferente. Dependendo do que eu for. É, então, dependendo do que eu for medir. Eu tô falando do seu corpo. A Aham. resistência do seu corpo. Ela vai mudar em um tempo quente, talvez a resistência do seu corpo vai estar menor do que num tempo frio. Por quê? Porque você vai suar Hum, mais, entendi. seu corpo vai estar mais úmido com suor. Tem outros fatores também que vão interferir nisso.
Por exemplo, a água conduz eletricidade? A água? É, a Como? água. Na última aula você tinha falado que não, se não me engano. Fala então, Lucas, o que que conduz na verdade? São os sais minerais que estão contidos na água. Isso. Quando você soa, o teu suor ele é formado de quê? Você lembra? De aula de biologia agora. Não lembro. Eu sei que tem um pouco de sal. Sal, né? Isso. Então, seu suor é formado água e sal, basicamente isso. Então, os sais minerais são sais na água. O que faz com que a água conduza a eletricidade é o sal. Se alguém tiver alguma experiência, normalmente a gente faz essa experiência em química. E vocês já devem ter visto em livros da oitava série, mas ainda vão ver isso ao longo das aulas de química. Existe uma experiência bem legal, que é você colocar água, um fio elétrico ali ligando uma lâmpada. E você coloca água, aí a lâmpada não funciona, aí você vai colocando sal na água e o brilho da lâmpada vai aumentando. Então, quanto mais sal a água tiver, ela vai conduzir melhor a eletricidade. Então, voltando agora para a resistência nada mais é do que a oposição à passagem da corrente. Se você está suado, é porque você está expelindo água e sal do seu corpo pela sua pele. Então a resistência do seu corpo vai diminuir. Por quê? Porque a água com sal faz com que a corrente passe com mais facilidade. Se a corrente está passando com mais facilidade, a resistência está diminuindo. Então, assim, coisas referentes ao corpo humano, certos fatores vão influenciar na resistência do seu corpo. Por exemplo, a mão de um trabalhador que é mais calejada, tem mais pele ali. Calos são. Quando você tem calo na mão, aquilo ali é pele morta. Isso vai. A mão dele vai ter mais resistência que a sua, por exemplo, que não trabalha com obra, coisas assim. É, mas voltando para a eletricidade, voltando para o resistor. A lâmpada que eu citei lá atrás, essa lâmpada aqui, incandescente que a gente não usa mais, sobre a resistência dela. Quando você liga ela, ela tem uma resistência baixinha, mas conforme ela vai ficando ligada, a resistência dela vai aumentando. Por quê? Porque ela vai aquecendo. Se ela vai aquecendo, o que, que acontece quando o material aquece? Quando o material está aquecendo, o que, que acontece com as moléculas dele? Lembram disso em física? As moléculas de um material frio para um material bem aquecido. Estão me ouvindo? Sim. Estamos. Lembram disso? O que é calor na verdade? São ondas. Energia? Energia, mas vamos trazer isso para um nível mais molecular. É, calor, na verdade, quando eu ponho ali energia térmica em alguma coisa, eu estou fazendo com que as moléculas entrem em movimentos. Lembra disso? Uhum. Então, calor é molécula ali em movimento. Então, o resistor, no momento que ele está frio, está passando por uma certa corrente. Mas quando ele vai aquecendo, eu tô falando do resistor da lâmpada, tá? Dessa lâmpada aqui incandescente. Quando ele vai aquecendo, as moléculas ali daquele resistor vão vibrando mais. Então, se ela vai vibrando mais, ela vai dificultar ainda mais a passagem da corrente. Então, ela vai ficar, a resistência dela vai aumentar. Então, essa lâmpada e alguns outros materiais, no momento em que ele está frio, a resistência dele é uma, mas quando ele se aquece, a resistência dele vai ser outra. Beleza? Eu posso ir no banheiro? Entendi. Pode. Tá bom. Mas nem todo resistor vai ser assim. E esse aqui é o resistor elétrico, né? Normalmente esse resistor elétrico ele é linear, então a resistência dele não vai mudar. Se a resistência dele tinha um valor no começo, ela vai ter outro valor no final. Que é aquele resistor que a gente trabalha no laboratório. Beleza? Beleza. Vamos ver se outro Lucas chega logo. Deixa eu ver se entrou mais alguém aqui. Entrou uma pessoa aí. Beleza. Entrou a Clara. Clara. Já saiu, né? Quem? Mas Clara é do nosso curso? Eu não me lembro dela ser. Eu sei que ela é da parte do Gilberto. Na terceira aula, no caso. Porque hoje vai ser 3 aulas. Vai ser a sua, Ah, sim. a de máquinas com o Gilberto, aí depois vai ter mais uma com ele.
É de mecatrônica então, né? Isso. Beleza. Opa. Tá, Meu esse. aplicativo tá tentando entrar nessa aula. Ah, tudo bem. É porque então, depois da minha aula, vai entrar outro professor. É isso mesmo. Ah, sim. Obrigada. Então, aqui tem o resistor elétrico. Esse resistor, ele é linear. A resistência dele é fixa. Ela não vai variar. Que é o que a gente trabalha no laboratório. Beleza? Uhum. Isso aqui é aquela tabelinha que a gente já viu como se usa. Só para revisar. A primeira é a faixa aqui desse resistor, a faixa laranja, é a faixa da unidade. A segunda também é a faixa da unidade. A terceira vai ser a faixa do múltiplo de 10. E a quarta faixa é a faixa de tolerância. Aqui Entendi. explica melhor, né? Esse resistor aqui, vermelho, verde e laranja. Vermelho, olhando pela tabela, é 2, ou seja, dois. unidade 2. Laranja, laranja ele? É verde. Verde Não, é verde. Verde é 5. é 5. Então, o número aqui é 25, ó. O número é 25. Já a terceira faixa é o múltiplo de 10. É 10 elevado a esse número, que é laranja. Laranja é 3. Então é 10 elevado a 3. Então essa resistência tem valor de 25 vezes 10 elevado a 3, que é a mesma coisa que 25 vezes 1000, Vezes 1000. que é a mesma coisa que 25.000. E se a gente for fazer aquela transformação de unidade, transformar para aquilo, Vai ficar 25k ohms. 25 kOhms, beleza? E o último Uhum. algarismo é o algarismo de tolerância, que aqui é dourado. É o Dourado ouro. é É 5. 5%. Então ele tem 5% de tolerância. Significa que quando você medir ele com amímetro, ele não necessariamente vai dar 25 kOhms exatamente. Ele pode dar 25%, 5% a mais desse valor ou 5% a menos. Beleza? Entendi. Bom, esse aqui eu vou pular um pouco. Aqui fala um pouco do cientista que descobriu Não, isso. professor, voltei. Vou levar meu cachorro pra mijar também. Tá. Dei uma revisada nisso aqui, você lembra disso? Ah, aqueles gráficos que a gente mediu, né? Então, o primeiro e o segundo algarismo são números. Ó, verde, vermelho e verde. Vermelho é 2, verde é 5. Então os primeiros algarismos é 25. O segundo é 10 elevado àquele múltiplo. Tem que dar um. Eu tenho que regular aqui a hora. Quando bater a hora, vocês me avisam, tá? Porque aí vai entrar outro professor. Eu não posso continuar. Tá ok. Tá. Aqui é 10 elevado a 3. Por quê? Porque eu tô com a cor laranja. Laranja é 3. Beleza? Então esse número vai ficar 25 vezes 10 elevado a 3, que é a mesma coisa que 25 vezes 1000, que é a mesma coisa que 25.000. Se eu for fazer aquela transformação, vai dar 25k. E a última cor é a porcentagem, que é dourado, e é relativo à porcentagem de erro. Pode ser maior ou menor. Bom, beleza. Todo mundo lembra disso, então vou passar. Esse slide aqui, ele tá falando um pouco do cientista, que é o cientista George Simon Ohms, que fez essa descoberta, que é um físico, na verdade, há muito tempo. E ele fez essas descobertas aqui da lei de Ohms. Aí ele continuou, vou pular esse slide. Então o que ele descobriu? Ele descobriu essa relação aqui. A intensidade da corrente elétrica que percorre um condutor é diretamente proporcional à diferença de potencial e inversamente proporcional à resistência elétrica do circuito. Então basicamente é isso aqui que ele descobriu. Ó. A terceira fórmula. I é igual a I, corrente, que é o I, é igual a V, que é a tensão, dividido por R, que é a resistência. Aí fazendo uma transformação matemática, passando R para cá, ele tem isso. Tensão é igual a resistência vezes corrente. Fazendo outra transformação aqui matemática, que é passando essa corrente aqui para baixo, ele tem isso. Resistência é igual a tensão dividido por corrente. Beleza? Pessoal? Beleza. Beleza. Ok. Aqui eu tenho um circuito. Qual é a condição para que passe corrente no circuito? Se o circuito está aberto, eu tenho corrente? Passando. Não. Eu tenho que ter um circuito fechado, né? Uhum. E esse circuito aqui está fechado.
Então, essa tensão aqui da bateria vai seguir a seguinte fórmula. A tensão na bateria vai ser igual à corrente que está passando pelo circuito, vezes a resistência. Se eu quiser achar a corrente, é a mesma relação. A corrente é igual à tensão de todo o circuito dividido pela resistência. E a resistência é igual à tensão dividido pela corrente. Bom, aqui eu tenho um triângulo mágico da lei de Ohms. Lembram dele? Sim. O triângulo mágico da lei de Ohms vai ser nosso amigo, nosso melhor amigo ao longo do curso. O que é esse triângulo? Nada mais é do que um macete que vai te ajudar a lembrar e a recorrer a ele caso você precise sempre estar relembrando dessa fórmula. Então, por mais bobinho que isso aqui seja, eu recomendo sempre utilizar esse triângulo nas suas equações, né? Porque é uma forma de você fazer até você fixar, até você lembrar de tudo isso, até tudo isso ficar no sangue, fazer parte de você. Então esse triângulo aqui é uma ferramenta que vai te ajudar, que vai te auxiliar. Vamos aprender a usá-lo? Quero descobrir a corrente. O que eu faço? Tampo aqui a corrente, eu vou ter o quê? Quando eu movimento o mouse, vocês veem? Sim, sim. Tá, beleza. Então, tampei aqui a corrente. Eu tenho em cima a tensão, uma barra e embaixo o resistor. Logo, isso aqui me dá a seguinte fórmula. A corrente que eu quero descobrir aqui é a corrente. A corrente é igual a resistor, uma barrinha aqui sobre resistência. O que isso significa? Corrente é igual a tensão sobre resistência, ou I é igual a V dividido por R. Beleza? Tranquilo? Beleza. Dúvidas aqui? Não. Dúvida, Lucas, o outro Lucas. Não. Tá. Tensão, mesma coisa. Quer descobrir a tensão. Tenho a corrente, tenho a resistência, me falta descobrir a tensão. Tampo ali a tensão, boto a mão em cima do V e eu vou ter aqui embaixo, ó, R e do outro lado I. Ou seja, tensão é igual a resistência vezes corrente, ou V é igual a R vezes I. Vi e Ri, uma forma de lembrar. Tranquilo, pessoal? Uhum. Beleza? Esse ponto aqui significa o quê? Vezes. Vezes, tá? Sempre quando aparecer um ponto vai significar vezes. Às vezes pode ser que não apareça nada aqui. Mas se eu tenho uma letra do lado da outra, aqui no meio delas tem um sinal de vezes invisível. Beleza, e resistência. Tampo ali a resistência, que é o que eu quero descobrir. Nesse caso eu tenho a tensão e tenho a corrente, quero descobrir a resistência. Tampo aqui a resistência, tenho V, um barramento, e embaixo desse barramento o I. Ou seja, eu tenho isso daqui, resistência é igual a tensão dividido por corrente, ou resistência é igual a tensão sobre corrente, ou R é igual a V sobre I, ou R é igual a V dividido por I. Beleza? Uhum. Vamos fazer aqui um exemplo. Um resistor ôhmico é percorrido por uma resistência elétrica de intensidade de 5 A, quando é submetido a uma DDP de 100 volts. O que é DDP? DDP é resistência, não? Não, DDP é diferença de potencial. Diferença de potencial é a mesma coisa que tensão, tá? Então sempre quando aparecer, Ah, tá. eu expliquei isso pra vocês em uma aula, sempre quando aparecer DDP, tensão, força eletromotriz, são exatamente a mesma coisa. Beleza? Uhum. O que ele quer descobrir na letra A resistência elétrica. A? A resistência elétrica. Então a gente vai usar aquele triângulo novamente. Quer achar a resistência elétrica? Como é que eu faço aqui para achar a resistência? Vai fazer R igual a V sobre I. Exatamente. Que é isso aqui. Aí beleza, ele quer achar a resistência do elétrico do resistor. Bom, aplicou aqui a fórmula. Ele tem que. A fórmula é tensão é igual a R vezes Z. Perceba, ali no outro slide a tensão estava com símbolo de V e aqui a tensão estava com símbolo de U. Por que isso? Porque é outra das letras da... Da Acho que sei como é tensão, que da fala. tensão, da tensão, é isso mesmo. Isso. É isso mesmo. Em eletricidade, aqui no nosso curso, quando eu for representar a tensão, eu vou representar por um V. Só que em física, como vocês estudarem na 8ª série, e vão estudar no terceiro ano também,
sempre quando eles representam tensão, eles representam pela letra U. Esse exercício aqui eu peguei de um livro de física, aí eu não quis mudar, quis deixar aqui do jeito que estava. Então em física ele representa a tensão pela letra U, mas é exatamente a mesma coisa do que a gente vai ver aqui, só vai mudar a letra. Então, tensão é igual a R vezes Z. Ele passou o R para lá, então ele tem que resistência é igual a tensão dividido por corrente. Beleza? A tensão é 100 volts, a corrente é 5 ampere, 100 dividido por 5 dá 20 ohms. Só isso. Foi aqui? Lucas e Lucas. Foi. Vou passar então. A intensidade de corrente que percorre um resistor quando ele é submetido a 250 volts. O que acontecia aqui? Ó, no primeiro exercício eu tinha um resistor, eu tinha uma tensão de 100 volts e tinha uma corrente de 5 ampere. Eu queria descobrir o resistor. Agora eu já tenho o valor do resistor porque eu descobri, que deu 20 ohms, né? Isso. Tá. E o que acontece? Ele mudou a bateria, ele tirou a bateria de 100 volts e botou uma bateria nova, de 250 volts. Então, se a resistência se mantém, mas eu estou mudando a tensão, o que mais vai mudar aqui? Ele manteve a resistência, tirou uma fonte de tensão antiga e botou nova. Ó, dá uma olhada aqui na fórmula. Vai se manter o volt, né? Não, o volt é que ele mudou. Ele tirou Tá. ele tirou 100 volts que estava ali e botou uma bateria de 250 volts. E ele está te dizendo que a resistência é a mesma. Se ele está mudando a tensão, está mantendo a resistência, o que mais vai mudar? A corrente. A corrente. É só olhar aqui a relação, ó. Essa relação aqui vai falar disso melhor. A segunda relação. Corrente é igual a resistência sobre tensão. Se a corrente está aumentando, se a tensão está aumentando, a corrente também vai aumentar. Beleza? É o que ele fez aqui. A resistência é a mesma, só que agora ele aumentou a tensão. De 100 volts foi para 250, então a corrente também vai aumentar. Aí, tanto que é isso que ele pergunta, a intensidade da corrente que percorre o resistor, porque ele está te perguntando sobre a corrente, porque a corrente mudou, já não é mais a mesma. E aplicação da fórmula. Corrente é igual a tensão sobre resistência, que dá 12,5. Beleza? A resistência do resistor ôhmico, tá, só tô lendo aqui. A resistência do resistor ôhmico é constante. Admitindo desprezável variação de temperatura, né? Ou seja, a resistência dele é constante. Ela não é como aquela resistência da lâmpada que eu falei, que vai mudar dependendo da temperatura. Quando eu meço a resistência do resistor fria e o resistor quente, é basicamente a mesma coisa. Muda, mas muda só um pouquinho, quase que de forma desprezível. Assim, a DDP e a intensidade de corrente são diretamente proporcionais, ou seja, eu consigo fazer isso pela lei de Ohms, que nada mais é do que, nesse caso, dividir a tensão pela corrente. Perdão, a tensão pela resistência. Beleza? Beleza. E agora, na letra C, o que ele faz? A DDP, deixa eu ver aqui a hora, faltam 10 minutos ainda, né? 11 minutos. A DDP que deve ser submetida para que a corrente que percorre tenha intensidade de 20 A. Então, o que ele está fazendo aqui? O que ele está fazendo agora? Deixa eu mudar aqui o slide. Deixa eu fazer uma mudança aqui rápida. Rapidão, tá? Quem é o Goku? O Goku é o Lucas. Ah, tá. Deixa eu ver aqui, janela.
Tem aqui o meu circuito, né? Bom, beleza. Estão vendo o PowerPoint? O Paint? O Punch? Sim. Tá. Então o que tá passando aqui por ele? Tem uma aqui tem um... esqueci de desenhar, calma aí. Aqui tem um resistor. Aqui eu tenho um resistor que está aqui, ok? Um resistor R. Aqui eu tenho uma tensão. E eu tenho aqui uma resistência, ou uma corrente passando por aqui. Tá passando uma corrente aqui. Essa corrente dá a volta, vem pra cá. E depois essa corrente volta pra fonte. A tela do senhor travou aqui pra mim, professor. Travou? Travou. Calma aí, deixa eu Pra mim também. deixa eu abrir e fechar de novo, só um minuto então. Tava longe. Calma aí. Ih, rapaz. Engraçado, a janela que eu tava mexendo sumiu aqui, eu não tô conseguindo colocar ela pra vocês. Enfim, vou ter que voltar pra cá então. A janela sumiu, não tô conseguindo mostrar ela. O que acontece aqui, nesse último exercício? A resistência, a DDP é a mesma coisa que tensão, que deve ser submetido para que a corrente que percorre tenha intensidade de 2 A. Ou seja, o que houve? Ele quer manter o resistor, ele quer deixar o resistor de 20 ohms ali, porém, ele quer deixar esse resistor aqui de 20 ohms. Estão vendo o slide? Sim. Dá pra ver. Ele quer deixar esse resistor aqui de 20 ohms. Ele está dizendo que ele quer que a corrente que passe aqui seja 2 A. Só que se ele quer deixar o resistor de 20 ohms e quer uma corrente aqui de 2 A, o que ele vai ter que mexer aqui para fazer isso? O que ele vai ter que mudar? Vai ter que mudar a voltagem? Vai ter que mudar a tensão, né? Vocês veem lá no laboratório que no laboratório tem uma fonte de tensão variável. Cheguei a mostrar para vocês? Quando a gente vai rodando ali o cursor, a tensão vai aumentando e vai diminuindo. Sim. Então, quando eu for aumentar a tensão ou diminuir, eu vou mexer na corrente também. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou ir aumentando a tensão dessa fonte, que pode ser uma fonte variável, até que a corrente tenha aquele valor que ele quer, que é de 2 A. Beleza? Só que a gente pode calcular isso. A gente tem um resistor de 20 ohms e ele quer ele quer que essa corrente tenha 2 A. Então, a minha corrente agora tem 2 A, meu resistor tem 20 ohms, eu vou ter que mexer na tensão. Aí beleza. Corrente de 2 A, resistor de 20 ohms. A DDP será dada por a DDP que eu quero encontrar. Tensão é igual a R vezes I, ou seja, resistência vezes corrente, resistência é 20, corrente é 2, 20 vezes 2 dá 40 volts. Igual a 40. Então, para eu ter essa corrente nesse circuito dessa resistência, a tensão que eu tenho que colocar ali é uma tensão de 40 volts. Beleza? Uhum.
Esse slide tem mais um pouquinho aqui sobre a segunda lei de Ohms, que eu posso mostrar para vocês rapidamente na próxima aula. Por hoje foi. Outro professor vai entrar daqui a pouco. Beleza? Tá ok. Como faltam só 4 minutos, vou deixar para outro professor. Então, vocês estão bem, né? Ninguém tá doente? Sim, tá tudo bem. Que bom então. Se cuidem aí, valeu pessoal. Até mais. Vai, Tchau, filho. tchau. Eu vou parar de gravar e vou sair daqui, tá? Tá bom. Tá ok. Professor, a gravação fica onde? A escola vai disponibilizar pra vocês, mas eu vou ir colocando lá naquela pasta que eu já tava colocando a disciplina de vocês, Tá ok. tá bom? Mas a escola, eu não sei onde a escola vai colocar, acho que elas vão ver isso ainda. É porque assim, a escola grava, mas eu tô gravando aqui também com o meu programa. Aí no meu programa eu coloco lá o link pra vocês olharem esse conteúdo. Tá bom? Entendi. Eu vou sair, valeu pessoal, até mais. Valeu. Tchau, professor. São 9h47. Né? Acho É que é o quê? 2 tempos do professor. Aí ele entrou de novo. É. Eu acho que é 2 tempos dele. Não, É, o do Gilberto vai ser 2 tempos. Não, do professor Xavier. é um tempo só. Então, eu tô falando, vai ser 2 tempos dele. O meu é um tempo só. Gilberto. Eu só entrei porque eu esqueci de Professor, tá desligar. mutado, senhor. O senhor tá mutado, professor. Tá mutado, professor. Ah é? O que significa isso? Não posso Pode. falar? Mas acho que ele não quer falar não, pô. Ué, mas ele tá falando, tá puxando o fone ali, tá falando. Não, porque o fonezinho dele tá bloqueado ali, tá mutado. Tá mutado? Tá mutado, professor. Ah, Você foi tem que ir mal. no aplicativo ali. Tá. Aí, boa. Pronto, isso. Então, eu só entrei porque eu não consegui desligar a gravação. O Gilberto entrou agora, ele vai dar aula. Beleza, Gilberto? Também tá mutado. Ó o Gilberto com o bagulho do Goku. Tranquilo, Gilberto? Tá mutado, ele tá mutado. Gilberto, tem que ligar o microfone. Vai ali, ó, no símbolo de microfone lá embaixo, dá um clique nele. Eu entrei na aula certa, na sala certa, né? Entrou. Foi. Gilberto, Entrou. eu desliguei aqui minha gravação, tá? Aí antes de você dar aula, tu tem que botar pra gravar. Já sabe como coloca, né? Então, deixa eu ver aqui, eu vou aqui em apresentar, Não, vai nos 3 pontinhos que tá do lado de apresentar. nos 3 pontinhos. Isso. Tem alterar o esquema, ecrã inteiro, ativar legendas, definições, utilizar um telemóvel para o áudio, comunicar um problema, denunciar abuso e ajuda. Não tem opção gravar não? Não, Tá, aqui no meu tem. Então eu vou sair da sala, mas vou deixar aqui gravando e espero que fique gravando, beleza? show. Tá. Tem mais uma galera na turma aí, né? Tem, eu Ah, acho que beleza. é o pessoal que vai assistir a aula na outra turma. Acho que com você, né? Você daí é 2 tempos hoje, não é isso? Eu vou dar agora o tempo de máquinas e depois, a partir de 11, eu dou aula de eletricidade. Então é o pessoal que vai. Esse combo aí que você tem da turma de mecatrônica. Eu vou nessa então, Gilberto. Fica com Deus. Tchau, tchau. Beleza, também. Tchau, tchau. Botei aqui pra gravar, tá? Tá gravando. Beleza, tá aqui, ó, a gravar, tá? Tá. E agora eu vou sair. Tchau. Beleza.